Então, questão 4 aí da prova de 2017. Vamos lá. Para um concurso, estão inscritos homens e mulheres. Dos inscritos, sabe-se que 2/3 do número total de mulheres é igual a 2/5 do número total de homens e que há 200 homens a mais que o número total de mulheres. Tudo bem? Então, são essas informações numéricas aí que o enunciado traz para a gente. A pergunta é, ele quer saber o número total de candidatos inscritos para esse concurso. Então, vamos grifar lá o que é importante. Bom, eu sei que 2/3, opa, peraí que aqui não foi, marca texto. Eu sei que 2/3, tudo bem, de mulheres, né, do total de mulheres, é igual a 2/5, tudo bem? 2/5 do total de homens. Então, isso já dá para escrever uma primeira equação, tudo bem? Então, é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Essa primeira equação aqui em cima, ó, 2/3 de M, M por quê? M de mulher, tudo bem? É igual a 2/5 do total de homens. Aí chamei a homens de H maiúsculo, tudo bem? Então, M maiúsculo para mulher e H maiúsculo para homem. Tudo bem? Acho que fácil, né, de escrever essa primeira equação. 2/3 de M é igual a 2/5 de H. É justamente isso que está lá na primeira parte do enunciado, ok? Voltando. E a segunda parte, né? Há 200 homens a mais que o número total de mulheres, né? Então, 200 homens a mais que o total de mulheres. Então, a gente sabe que a gente tem mais homem do que mulher. Como a gente escreve, é isso que está escrito em português agora, na linguagem matemática, né? É o que está escrito aqui na segunda equação. H é igual a 200 mais M. Por que esse 200 está do lado direito da equação, somando no M, e não está somando no H, já que os homens é que tem mais? Pessoal, é só parar para pensar um pouquinho. Se a gente tem mais homem do que mulher, então eu preciso somar 200 no número de mulheres para dar o número de homens, e não o contrário. Se eu somasse o 200 do lado esquerdo, 200 mais o número de homens dá o número de mulheres. Então, na verdade, seria o contrário. A gente teria mais mulher. Mas não é isso que o enunciado está falando. A gente tem mais homem do que mulher. Mais 200 a mais, na verdade. Então, homens é igual ao quê? O número de mulheres mais 200. Foi por isso que eu escrevi H é igual a 200 mais M. Tudo bem? Então, escrevemos as nossas duas equações com as nossas duas incógnitas, tá? Tudo bem? Então, isso aqui se trata de uma questão de sistema de equações, né? Então, fizemos o sisteminha, agora a gente precisa dar um jeito de manipular esses dados para achar depois o nosso total. Para achar o total não tem jeito, vai ter que achar o número de homens, vai ter que achar o número de mulheres para depois somar, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai substituir a segunda equação na primeira, tudo bem? Então, por que eu vou fazer pela substituição e não pelo método da adição, que de repente tem algumas pessoas que gostam e até preferem? Por quê? A gente tem essas duas opções. Quando é que eu normalmente escolho fazer pelo da substituição e deixo da adição um pouquinho de lado? Quando a gente vem com um sistema de equação que já tem uma das equações com a letra isolada, que no caso é a equação número 2, tudo bem? A equação número 2 já está com H isolado, ele já está sozinho lá do lado esquerdo. Então, eu já sei que eu posso trocar o H por 200 mais M, que é justamente o que eu vou fazer isso lá na primeira equação. Então, ó, você pode ver que aqui era onde estava escrito H. E aí o H eu troquei por 200 mais M, lá na primeira equação. Bom, a gente vai fazer a distributiva, né? Esse 2 vai multiplicar todo mundo, vai ficar 2 vezes 200 dá 400, e 2 vezes M dá 2M. O 400 eu já vou simplificar com aquele 5 que está lá embaixo, certo? Porque 400 por 5 dá 80. Então vai ficar 80 mais 2M sobre 5. Então a gente chegou agora numa equação que só tem uma letra, que é no caso o M. Então a equação do primeiro grau, letra para o lado esquerdo, número para o lado direito. Então esse 2M sobre 5 eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então ficou lá, 2M, aqui tá? 2M menos 3, 2M sobre 3 menos 2M sobre 5 igual a 80. Como a gente está fazendo uma subtração de fração com denominador diferente, precisa tirar o MMC. MMC entre 3 e 5 dá 15. Para acertar os numeradores, o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2M, 10M. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2M, 6M. Então ficou lá em cima 10M menos 6M dá 4M. Bom,
Aí a gente faz o quê? O 15 que está dividindo o M passa lá para o lado direito, onde está o 80 multiplicando, e o 4 que está multiplicando passa dividindo. 15 vezes 80 dá 1.200, e o 4 que está multiplicando passa dividindo esse 1.200, dá 300. Então, na verdade, a gente tinha 300 mulheres aí, de acordo com o enunciado. Bom, já que os homens eram um número maior, e aliás, 200 homens a mais do que o número total de mulheres, então se a gente tinha 300 mulheres, então tá aqui, né? Então a gente tem 500 homens, porque eles são 200 a mais, tudo bem? Bom, se a gente tem 300 mulheres e 500 homens, então ao todo nesse concurso, a gente tem 800 inscritos, tudo bem? Então o nosso gabarito fica aqui a letra C, ok? Bom, agora uma dica um pouquinho além, né? Eu sei que o que eu vou falar agora, né, é uma visão minha, né, que sou professor de matemática, então a gente já bate o olho em alguns valores, a gente já consegue, de repente, tirar. Por que eu gosto de passar isso? Por quê? Porque tem vezes que você pode pegar, de repente, uma questão de matemática e não conseguir resolver ela, como a gente fala no popular, aí na unha, né? Que é fazer mesmo a equação, montar tudo bonitinho e calcular. Então a gente às vezes precisa ter uma outra ferramenta para falar, meu, essa questão de repente eu preciso resolver ela rápido, estou sem tempo, não quero chutar entre as 5, quero de repente fazer uma coisa um pouco mais direta. Como é que a gente faria isso, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu tenho 200 homens a mais do que o total de mulheres, certo? Então a diferença entre homem e mulher era de 200. Então poderia ser, sei lá, 100 e 300, podia ser 200 e 400, podia ser 300 e 500, 400 e 600, tanto faz. Contanto que a diferença dê de 200, ok? Bom, eu sei que 2/3 do total de mulheres é igual a 2/5 do total de homens. Quando eu vou calcular 2/3 de um valor, se esse valor não for múltiplo de 3, você concorda que na hora que eu dividir por 3 vai dar número quebrado? O que não pode acontecer aqui, porque a questão está falando de mulher e de homem. Não dá para ter um valor quebrado para mulher, nem um valor quebrado para homem. Tem que ser um valor inteiro, certo? Então, o total de mulheres tinha que ser um múltiplo de 3. E o total de homens tinha que ser um múltiplo de 5. De todas essas combinações que eu fui fazendo para vocês, 100, 300, 200, 400, 300 e 500, você concorda que o 300 e 500, o 300 é divisível por 3 e o 500 é divisível por 5? Então esse 3 e esse 5, ele já te dá uma boa noção de que por que apareceu depois aquele 300 e aquele 500. Se aparecesse 3 e esse 5, de 300 para 500 a gente não acrescentou aí os dois zeros, tudo bem? Então isso é uma das formas de a gente bater o olho e tentar imaginar o que ia acontecer depois, por que chegou naqueles 300, naqueles 500, já com essas informações iniciais. Tudo bem? Eu sei que isso leva um pouco de tempo, mas isso de repente, sei lá, é um plus aí para você enxergar de repente os números aí de uma outra forma. Tudo bem? Bom, pessoal, então essas foram as questões 3 e 4 aí do CSTPM de 2017 e nas próximas aulas a gente continua aí com a resolução, ok? Até a próxima.